E hoje nós vamos falar sobre quando é que dá aquele branco em você e você fala: Meu Deus, e agora? O que fazer? Você fica desesperado porque você tem uma prova para fazer, você tem tempo para fazer essa prova e de repente você fala: deu branco, o que eu faço? Yeah! E aí, cabeças pensantes, mentes fervilhantes do meu Brasil varonil, vejam bem. O que é isso, primeiramente? A gente tem vários motivos pelo qual você fica com essa sensação de que você não sabe nada. Uma delas, e a principal delas, é o nervosismo. Então, por favor, cuide do seu equilíbrio emocional. Eu sempre falo para fazer meditação. Eu acho que meditação é a maneira mais fácil de você equilibrar os seus sentimentos. É difícil? Não é difícil meditar. Acho que o difícil é manter-se meditando, né? Fazer uma constância e você pode dar sempre aquela parada, aquela respirada para retomar o seu equilíbrio e fazer a prova. Olha, sinceramente, o seu psicológico, num momento de prova, é um fator decisivo. Eu sempre gosto de contar a história de uma amiga minha, muito tempo atrás, que ela tinha um estudo assim, ó, na ponta, é uma pessoa dedicadíssima, tirava 100, tinha tudo para passar em medicina, mas sempre que ela fazia a prova de medicina, ela ia muito mal, porque ela pensava, é muita responsabilidade. E tirar esse peso das costas, né, a ansiedade e a tristeza pelo que passou, elas deixam a gente desequilibrado. E a meditação põe a gente no nosso momento, naquele momento de resolver a prova. Seu único foco é resolver essa prova e não se você vai passar ou não. Isso aí é uma consequência da resolução da sua prova. Então, no momento da prova, você tem que estar assim concentrado. E chegava na hora da prova, provavelmente ela ficava ansiosa e se desequilibrava emocionalmente e ela estava lendo as questões, analisando, tendo que resolver, ficava nervosa e assinalava as coisas erradas. Isso, né, é o que fazia. Não era o conhecimento dela. Ela tinha muito conhecimento, tinha muito treino e sabia demais. Então, o que é que fazia com que ela errasse e não fosse bem nas provas? Era o nervosismo, era a ansiedade, era o desequilíbrio emocional. Não que ela fosse uma pessoa desequilibrada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é que ela, né, e agora? É muita responsabilidade. E aí um dia ela foi fazer uma prova para pedagogia e ela fez uma pontuação excelente, assim, assombrosa a pontuação dela. Se eu não me engano, passava em medicina ou ficava bem perto de passar. Ou seja, ela não estava com aquela responsabilidade de passar em medicina e aí ela conseguiu usar todo o potencial dela. Então, o branco, primeiro motivo é esse, né? Deu branco. E aí, você vai fazer o quê? Primeiramente, né? Respira fundo. O que eu faço quando dá branco? Aqui. Muito bem. Deu branco. Ponto 1, então. Vamos lá. Vamos para os pontos. Respire profundamente. Isso funciona. Isso é comprovado cientificamente, quer dizer, respire profundamente. Ponto 2. Agora vem uma parte mais técnica. Respire profundamente, pelo menos, sei lá, umas 5 vezes, né? 5 vezes. Beleza. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Quando você vai fazer uma redação e você precisa escrever, né? Ou quando você vai fazer está resolvendo uma questão e precisa definir o que é que está certo e o que é que está errado, um dos momentos é que você tem que escrever. Como assim você tem que escrever? Mas, professor, se deu branco, como é que eu vou escrever? Exatamente isso. Então, você vai escrever sobre o que você leu na redação. Nos textos de apoio, nos textos de apoio. Então, eu tenho lá um texto de apoio e aí eu vou partir da leitura dos textos. Quando a gente tem o texto de apoio, seres humanos, prestem bem atenção. O texto de apoio, ele serve para que você se apoie. O texto de apoio, ele é um afunilamento do tema. É a maneira como a banca, como os caras que fizeram os parâmetros de correção da redação, é a maneira como eles pensam sobre aquele tema. O tema, ele tem uma frase.
Essa frase, cada palavra quer dizer alguma coisa. A gente já vai entrar num exemplo mais prático disso. Calma lá. Então, você vai escrever o que você leu nos textos de apoio, dialogando com o texto, conversando com o texto, certo? Escrever o que você leu no texto de apoio em forma de conversa. Vou colocar assim, ó, em forma de conversa. Imagine que o texto é seu amigo. Então, você vai conversar com o texto, vai falar assim, mas nossa, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. Beleza. Então, e vai escrever, escrever, certo? Não se desespere diante do tema. Então, vai escrever. Não pode parar. Esse não é o seu texto. Isso são só ideias que você está escrevendo. Por que precisa isso? Porque é o seguinte, vou colocar aqui um asterisco que você vai entender como é que funciona a coisa. O texto, né, a escrita é uma forma de concretizar o seu pensamento. Não adianta ficar, eu já pensei tudo, eu já sei tudo, já está tudo na minha cabeça. Coisíssima nenhuma, não adianta a coisa estar na sua cabeça e você não escrever, porque você não tem como analisar aquilo que está escrito. A partir do momento que você escreve, sim, daí você tem como falar assim, isso presta, isso não presta. Então, concretização aqui, concretizar pensamento é a base da sua escrita. Não adianta, isso aqui que a gente está fazendo é o início do planejamento textual, certo? É uma forma de você destravar a sua cabeça e de você escrever fluentemente, sem se preocupar que você tem apenas 50 minutos ou 1 hora para escrever a redação, ou 40 minutos ou meia hora que seja. Não interessa. Você tem como estruturar um texto, estruturar o seu pensamento para escrever. A sua habilidade de escrita, seu vocabulário, conectivos, etc. Isso aí você já adquiriu. Já foi. Você está aqui assistindo os vídeos, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre conectivos, vamos falar sobre ideias dos parágrafos, vamos falar sobre os argumentos. Semana que vem a gente vai trazer mais conteúdo para vocês sobre redação. Então, preste bastante atenção para você poder se aliar, se atentar, se antenar na maneira como você destrava o seu pensamento, o seu texto vai sair, vai fluir, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, certo? Então, escrita, uma forma de concretizar o pensamento. Esse é o primeiro ponto. Então, falamos, né? Vou colocar aqui também, vou deixar isso aqui como só um asterisco. Respire, não pire. Respire profundamente 5 vezes e não pire. Não deu certo? Só uma coisa, se não der certo, vai lavar o rosto no banheiro com água gelada. Faz igual o Beethoven. O Beethoven fazia isso. Ele queria, tava como ele dava um choque assim, e dizem que esse movimento de choque ele acelera realmente as suas partículas e você fica mais antenado e mais ligado e menos ansioso. Vamos lá. Então, escreve sobre o que você leu. Esse é o primeiro ponto, né? Aí, depois que você escreveu esse monte de ideias soltas, certo? E, inclusive, tem outro ponto aqui. Não censure sua escrita no momento em que você estiver lendo. Então, a gente vai fazer o seguinte, leu o texto de apoio, anotou, e aí, esse aqui é o seu brainstorm. Pronto, o seu brainstorm está pronto. O seu brainstorm está pronto. O que é isso? O que é o brainstorm? Eu vou trocar brainstorm por tempestade de ideias. A galera não entende muito esse conceito e fica meio perdido. É isso aqui. É só você não censurar aquilo que vem na sua cabeça, escreve, por mais idiota que pareça, escreva ali do lado do texto, anote as coisas que você está pensando enquanto você lê o texto, mas tudo sobre o que você está lendo nos textos, certo? E tenha como ponto de apoio, tenha como um mantra
na sua cabeça, que é um mantra, é aquilo que você fica repetindo, uma oração, uma frase que vai se repetir. Um mantra na sua cabeça, o tema da redação. O tema da redação, aí eu estou falando sobre a frase que define o tema, certo? Né? Disserte sobre como... Então, isso aí você vai ficar repetindo quando você estiver lendo e aquilo que for vindo na sua cabeça você vai escrever. Beleza. Passo 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos estruturar o meu texto. Como que eu vou estruturar o meu texto? Como é que vai ser essa estruturação do texto? Primeiro, eu posso começar de duas formas. Eu posso começar da minha tese ou eu posso começar da minha proposta de intervenção. Como assim? Você vai colocar ou aquilo que você vai arrumar, porque daí você já tem uma tese pressuposta, certo? Então, você já coloca a resolução do problema e depois você apresenta o problema. Então, a sua tese é a problematização, é o seu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Seu ponto de vista, vamos colocar a flechinha que fica mais elegante, gosto mais. Seu ponto de vista sobre o tema. E aí, onde que vai estar essa tese? Ah, mas eu nunca sei definir a minha tese. Então, o que vai acontecer? A sua tese, ela já vai estar aqui, ó, nessa escrita, nessa anotação, no seu brainstorm. A sua tese, ela já está ali. Ela já está latente ali. Se você ainda não definiu a sua tese, ela vai estar ali. Mas caso você ainda não tenha clareza sobre qual é a sua tese, o que você vai fazer? Então, elabore as seguintes perguntas. Quem sofre com isso? Quem ganha com isso? Quem é responsável por isso? Então, qual órgão governamental é responsável por isso? Estão percebendo que aqui o diálogo entre a tese e a proposta de intervenção vai deixar o seu texto numa clareza tamanha, cara, que você vai, focar. O seu texto, ele vai ter coerência. Por quê? A sua problematização já vai estar pronto. Essa relação entre pergunta e resposta, entre o meu ponto de vista e a minha proposta de intervenção, elas já estarão claras quando você consegue pensar essas perguntas. Quando você começa a pensar quem é que sofre com isso, como isso, né? Pode perguntar como isso ocorre ou como isso se resolve. Depois, para que isso serve? Para que isso serve? Né? A quem isso serve? E por aí vai. Quem são os interessados nisso? Então, quando você vai levantando essas perguntas, né? Você já fez o brainstorm, isso aqui, essas perguntas aqui, você já faz a pergunta e já escreve. Faz a pergunta e escreve. Você não vai definir sua tese num lapso de uou, tudo tá simples, lindo. Não, você vai chegar ali, essas perguntas vão falar assim, fulano sofre com isso, Beltrano sofre com aquilo, Beltrano sofre com isso. Conforme você vai escrevendo, você fala, agora. É neste momento. Isso tudo é você alimentar a sua mente, alimentar a sua leitura e interpretar. Isso é leitura e interpretação, isso que a gente está fazendo aqui. Essas perguntas, essas coisas todas, servem para a gente extrair as informações do texto e extrair o nosso conhecimento, aquilo que eu sei sobre esse assunto. Por menos que eu conheça sobre cinema, eu já fui ao cinema, eu já li sobre determinado diretor, no caso do tema do ano passado, por exemplo. Então vamos lá. Então, na sua proposta de intervenção, você tem que lembrar das seguintes perguntas que você vai ter que responder. E isso você já pode pensar, né? O que vai ser feito, qual vai ser a ação que vai ser feita, quem é que vai ser responsável por essa ação, que é o nosso agente social, certo? O que vai ser feito, que é a ação. Vou colocar aqui, né? Ação. Uma ação possível, factível, viável. Quem é que vai fazer? Como isso vai ser feito? Aqui a gente tem um detalhamento. O como.
e o para quem isso vai ser feito, e aqui o para que isso vai ser feito. Qual que vai ser quais serão as possíveis consequências ou benefícios da ação. Beleza? Eu gosto de resumir o seguinte, ó. O que para quê, quem para quem, como. Fácil, né? O que para quê, quem para quem e como. Então, vou até separar essas perguntinhas aqui assim, ó. Tum e como. Aí, através dessas perguntas aqui, você define a sua proposta de intervenção. Aí isso, ó, já tem 200 pontos da conclusão e já tem 200 pontos da compreensão da proposta. Já tá com 400 na sua redação, cara. Só nesse planejamento. Aí vai ter mais o planejamento. Vai faltar ali um errinho ortográfico e tal, mas isso aí vai ser relevante. E você vai tirar 1000. E todo mundo vai tirar 1000. E vai ser uma festa, cara. Vai ser fantástico isso aqui. Vamos lá. Segue. Então, estruturei meu texto. Então, esse aqui são as 4 situações que nós temos. A partir disso aqui, você já vai começar a pensar quais são os seus argumentos. Isso aqui já vai definindo. Toda essa reflexão que você estabeleceu aqui no início. Deixa eu só mudar isso aqui. Ó. Possíveis consequências ou benefícios da ação. Isso aqui já vai trazer para você uma luz sobre os argumentos que você vai utilizar, cara. E todas essas anotações, toda essa escrita aqui, uma coisa turva, ainda indefinida, vai ser colocado aqui. E, por fim, aí agora sim, você vai pôr quais serão, né, os seus argumentos. Um exemplo, ponha um exemplo, certo? São 5 parágrafos. Vamos colocar aqui um exemplo e um exemplo de seus argumentos e um exemplo. E daí, além disso, você vai definir qual ideia fica em qual parágrafo. Pronto. Aí eu tenho 5 parágrafos, certo? 5 parágrafos. Rapaz, 5 parágrafos. Sendo tese e contextualização da tese. 2, argumento. Vou colocar aqui em letras garrafais. Argumento 1, ou causa, né, e consequência. Você pode fazer um parágrafo de causa, outro de consequência. Daí isso aí é uma coisa para outra aula, certo? Argumento 1, 3. Argumento 2. Vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Exemplo. Pessoal, isso aqui não é uma fórmula, tá? É uma possibilidade. E quinto parágrafo, sim, conclusão, proposta de intervenção, certo? Proposta de intervenção. Você vai escrever uma frase para cada parágrafo. Pronto. Então, a partir disso, você já estruturou a redação. Estruturou a redação, cara, é 50% do caminho andado. Agora você vai escrever a redação. Então, o seu rascunho, você pode fazer só isso aqui. Só isso aqui no rascunho e depois você escrever a sua redação por completo já na folha definitiva. Isso se você tiver com pouco tempo. Se você tiver com mais tempo, tiver mais tranquilo, o que é pouco provável porque o número de questões é muito grande, você vai escrever um texto e depois passar limpo. Não precisa escrever o texto inteiro. Não precisa escrever o texto inteiro. Você precisa conectar essas ideias aqui. Às vezes, só nisso aqui, você não vai escrever uma frase, mas talvez alguns períodos, 2 períodos, que sintetizem bem a ideia. Eu coloquei uma frase aqui para você pensar que cada parágrafo tem que ter uma ideia central, certo? Que a gente chama de tópico frasal. Cada parágrafo, uma frase para cada parágrafo. Pois cada parágrafo, cada um, deve trazer uma
uma única ideia central. Beleza? Trazer uma única ideia que você vai desenvolver só aquilo. Depois, na estrutura do parágrafo, a gente conversa em outras aulas. Mas, então, esses são os 7 passos que vão destravar a sua mente por completo. E esse negócio de dar branco na hora de fazer a redação acabou para sempre. É isso aí, seres humanos. É isso aí, nada. Vamos ver um exemplo, como é que a gente pode fazer isso? Então, caneta e papel na mão. Vamos lá, todo mundo, caneta e papel na mão. E vamos pegar um tema do Enem, do ano passado. Ah, eu já fiz o de cinema. Mas não é o de cinema, eu não falei que é o de cinema. Então, um tema do Enem do ano passado, 2019, segunda aplicação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, o texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha, que tem 30 linhas, a redação que apresenta cópia de textos, propostas de redação, caderno de questão, então tanto de um quanto da proposta quanto do caderno, teve número de linhas copiadas. Atenção a essa palavra aqui, eles querem que você utilize o texto de apoio, mas não que você copie as informações do texto de apoio. Isso é muito importante. E aí agora, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar agora para a gente poder fazer isso tudo que eu disse para vocês, tá? Já vou começar a contar de agora já, 22 minutos. A redação deve apresentar cópia, apresentar cópia dos textos para a redação do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Então, se você fizer um mínimo de 7 e tiver uma linha copiada, daí acabou, né? Tiver até 7 linhas, receberá nota 0. Situações: tiver até 7 linhas escritas, fugir ao tema que não atender ao tipo dissertativo argumentativo, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada e apresentar nome, assinatura, rubrica e outras formas de identificação do espaço destinado. Atenção que aqui a palavra é rubrica, isso aqui é uma paroxítona, tá? Agora, fiquem bem atentos aqui, porque eu quero que vocês comentem aí para mim, por favor, se vocês gostariam de ter um vídeo que falasse sobre as redações nota 0, ou se vocês gostariam algum outro tipo de tema, de vídeo, de aula, que é uma aula isso aqui, uma aula de redação, ou se vocês querem uma aula de redação de outro tipo, de outra das competências, de conjunção, do que vocês querem. Escreve aí nos comentários para mim. Se você ficou até agora é porque você está curtindo a aula, então você tem direito de pedir uma aula aí. Vamos lá, pede a aula para mim. E se tiver vários comentários aqui, várias curtidas, eu vou liberar esse documento que eu estava digitando para vocês aqui num link aqui embaixo em PDF. Mas só para quem comenta. Ah, rapaz. Vamos lá. Textos motivadores. Eu nem vi qual que é o tema. Primeira coisa, então, tem que ver o tema. Lembra? A gente tem que mantrar o tema. Vamos manter o tema mantrado na nossa cabeça. A partir da leitura dos textos dissertativos e argumentativos, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Então, combate ao uso indiscriminado por crianças. Então, as crianças que usam indiscriminadamente tecnologias digitais de informação. Lembra que eu falei para vocês? Mantra o tema, porque cada palavrinha dessa aqui, combate é uma coisa. Então, você vai ter que combater. A ideia da sua proposta de intervenção é combater o quê? Combater o uso indiscriminado. O uso, livre. O uso sem regra nenhuma. Então, já tive uma ideia. Propor uma regra para usar. Propor uma condição para a criança usar tecnologia digital de informação. Então, criança, combate e tecnologia. Combater o uso das crianças e tecnologias. É importante essa repetição porque ela vai trazer para você consciência sobre o tema. Não adianta você ficar lendo várias vezes e você não parar para cada palavra e ver o sentido dessas palavras. Isso é interpretação. Vamos lá. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Uma outra aula que eu penso é falar sobre isso aqui. O que é respeitar os direitos humanos? Comenta. Para cada ideia que eu tiver, eu vou falar para você. Comenta aí. O que você acha? Essa aula é interessante? Qual você gostaria? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Esse texto aqui, ele é tipo
as 5 competências do Enem resumidas em um parágrafo. Isso aqui é o que vai dar nota 1000 para você, certo? São esses quesitos aqui que você tem que cumprir. Então vamos lá. Opa, eu tenho um texto aqui que ele tem percentual, que ele traz informações gráficas, certo? Ó, dados gráficos numéricos, é importante eu saber ler isso e depreender o que isso significa. Vamos lá. Texto 1. Os impactos negativos, de onde que foi esse texto? Saúde, abril. Interessante, junho de 2019. Então, olha só, talvez eles tenham acabado de fazer o tema da redação desse ano agora. Você já pegou a Saúde, abril para ler? Já leu? Então, lá deve estar talvez algum texto interessante que você possa ler sobre o tema da redação. Olha como isso já vai sendo entregado para a gente. Você não precisa adivinhar, mas você tem que estar por dentro das coisas que estão rolando nas mídias que ele utiliza. O impacto negativo dos exageros da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Há também a ameaça do sedentarismo. Então, aspectos comportamentais e emocionais. Olha, vício no celular. Ponto, coloquei ali. Pensei nisso, vício no celular. Sedentarismo, as pessoas deixam de fazer exercício. Ninguém faz exercício por causa do celular, por causa do tablet. As crianças estão ficando preguiçosas. Meu sobrinho é preguiçoso. Escreve. E esse é o diálogo, tá vendo? É isso que você tem que começar a escrever. Sim, mas é tão simples. Tem que ser simples, porque você tem que ter claro para você o que é o tema. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, avaliou o hábito de 21 voluntários com idades entre 8 e 12 anos e constatou que 14 deles não praticavam nenhuma atividade física. Então, 14 de 21 é 2/3. Já fez essa conta? Já coloca ali do lado, 2/3 não praticam atividades físicas. Será que isso vale para todas as crianças? Não sei. Informação valiosa para construir meu argumento, hein? Na sala de aula de história também desanda. Na sala de aula, a história também desanda. A luz emitida pelo visor reduz a produção de melatonina, hormônio indutor do sono. As pessoas, elas dormem pouco, dormem mal. Dormir mal, pelo que eu sei aqui, faz mal para a memória também. Então as pessoas deixam de aprender por causa do celular, porque não dorme mal, porque não memoriza. Meu Deus! Anotei. Não vou me perder nesse pensamento. Observa uma das pesquisadoras responsáveis. Sem a substância, fica difícil adormecer e há maior risco de despertar na madrugada. O sono, eu acordo de madrugada. Veio isso na sua cabeça? Escreve. Não faz mal. Não tem problema. Escreve aí do ladinho do texto. O sono de má qualidade interfere na concretização de memórias. Olha, rapaz, eu tô atualizado no tema. E o aprendizado do dia, aponta uma neuropediatra. Então, memória, aprendizagem, celular. Olha, educação. Qual que era o tema mesmo? Qual que era o tema? Combate ao uso indiscriminado de tecnologias digitais de informação por crianças. Então temos que regular isso. Por que eu tenho que regular? Porque senão a criança não aprende direito. Ponto. Ou uma ideia aí, vai que ela serve para algum parágrafo. Texto 2. Riscos e benefícios das novas tecnologias para crianças. Eu vou lá. Da onde que foi tirado esse texto? Isso aqui é complemento do texto 2. Entendi. Blog smp.org.br. Então é de alguma organização. O Facebook permite inscrição apenas para maiores de 13 anos. Olha, rapaz, e tem um primo meu que ele tem 10 aninhos e ele estava no Facebook. Tá errado isso aí. Estão percebendo? Há menores que, alguns menores de 13 anos acessam o Facebook com perfis falsos e com autorização dos pais. Isso está errado. A família, olha só, a família é um agente social. Olha só, a família é um agente social. Então, eu posso falar, a família deve, regular o uso. Pronto. Estão vendo que a coisa vai surgindo e a gente tem 8 minutos aqui que a gente está no texto, tá? Só na proposta de intervenção. Riscos e benefícios das novas tecnologias para crianças. Segundo a Academia Americana de Pediatria, há claras evidências de que as mídias digitais contribuem substancialmente para diferentes problemas de saúde, como a obesidade e comportamentos agressivos e alienados. Nossa, causa agressividade, aprendizagem, agressividade. Grifei isso aqui porque eu achei legal. Vamos lá. Por outro lado, essa associação de pediatria reconhece os benefícios da tecnologia na aprendizagem e nos relacionamentos sociais. Então quer dizer, eu tenho que usar
E agora? Será que eu me contra-argumentar ou será que eu posso colocar? Bom, se eu regular aqui, ó, deixa eu usar um pouquinho aqui e tira um pouquinho ali. Deixa eu usar um pouquinho ali, tira um pouquinho aqui. A partir da interatividade, possibilita diferentes dispositivos de mídia digital. Nossa, interessantíssimo. As novas tecnologias de comunicação alteraram a forma do acesso do armazenamento da memória, pois através de imagens, sons e movimentos apresentados nos dispositivos eletrônicos de comunicação é possível fixar conteúdos. Opa, então faz bem a mídia, mas tem que regular. É isso, ó, combate ao uso indiscriminado. Indiscriminado. Então quer dizer, eu posso usar a mídia, mas com regulação. Armazenar sentimentos, aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas presencialmente pelos espectadores. As mídias digitais propiciam experiências culturais através de interações diversificadas, permitindo às crianças apropriarem-se do conteúdo e da comunicação, baseados em suas necessidades, motivações e interesses. Se eu resumir esse parágrafo aqui, ele está falando sobre benefícios para a aprendizagem das crianças. Benefício que as mídias trazem para as crianças aprenderem. Mídia é bom para aprender. Escrevi ali do lado. Muito bem. Como as crianças se comportam na internet? 47% disseram ter visto imagens, vídeos e conteúdo sexual em redes sociais nos últimos 12 meses. Quase metade. Olha, eu já colocaria ali, ó, quase metade. 47% é quase metade das crianças. 82% navegam pelo celular diariamente. Meu Deus! 9% receberam pedidos de fotos de partes íntimas ou conversas de conteúdo sexual pela internet. Olha, isso aqui é prejudicial, né? Então, usar indiscriminadamente. Agora, olha aqui. Combate ao uso indiscriminado de tecnologias digitais para de informação por crianças. Então, existe um risco de pedofilia colocado ali, né? Aqui nesses dados. Como as crianças se comportam nas redes sociais? 43% das crianças entre 9 e 10 anos têm perfil em rede social. Poxa, isso aqui está errado. A gente já viu que o Facebook coloca ali, ó, 13 anos, né? 68% das crianças entre 11 e 12 anos têm perfil em alguma rede social. Meu Deus! Então quer dizer, professor, está errado isso aí, né? 43% mais 68%. Aprende a ler o dado, presta atenção. Das crianças com 9 a 10 anos, de 100 crianças de 9 a 10 anos, 43. Então, o que significa que 67 não tem perfil na rede social. Das crianças entre 11 e 12 anos, de 100 crianças, 68 tem. Então, anota isso, escreve isso, porque senão você perde essa informação. Depois você vai ter que voltar aqui de novo, fazer essa conta de novo. Esquece isso, já anota agora, porque daí, a hora que você olhar para os textos de apoio, você vai ver o que você pensa. Tudo que você anotou é o que você pensa sobre esse tema. Então, você já está definindo a sua tese. Muito bem. 52% informaram que seus perfis são públicos, 30% informaram o telefone, 46% informaram a escola onde estudam e 17% informam o endereço. Então, metade das crianças dão informações pessoais que alguma pessoa pode acessar e chegar até elas. 32% mentem a idade no Facebook, então uma quantia razoável. 13% adicionam desconhecido nas redes sociais. 13% encontram-se com alguém que conheceram na internet. Rapaz, que medo isso aqui. 29% tiveram contato pela internet com desconhecidos. Então existe uma ameaça psíquica e uma ameaça física. Pronto, escrevi aqui. Ameaça física, ameaça psíquica para crianças. Muito bem, porque o nosso objetivo é falar sobre crianças. Então agora eu vou definir a minha tese. E aí eu vou pensar, bom, quem é que sofre com isso? As crianças. Então as crianças elas precisam deixar de usar a internet indiscriminadamente. Quem é responsável por isso? Os pais diretamente, as redes sociais indiretamente, os donos de redes sociais, eles são obrigados, eles têm que ver isso, está dentro da política deles, de privacidade, né, e de uso, política de uso. O governo, ele também, mas o governo, professor, nada a ver. O governo não é responsável pela educação, então a gente pode pensar que o governo ele pode auxiliar na formação dessas crianças, auxiliar os pais. Então eu posso pensar em uma maneira de orientar os pais
né, a fazer a regulação do uso. Então, olha, estou na proposta de intervenção já. Perceberam ou não? Se eu estou anotando tudo isso, porque eu não estou anotando agora, e se eu estivesse anotando, a gente poderia construir uma ideia mais concreta. Mas, em 14 minutos, em 12 minutos, 14 minutos, em 14 minutos, tirando alguns entraves aí, dá uns 13, 12 minutos, eu consigo construir uma tese. E aí essa é a parte central do meu texto. E eu já levantei um monte de possíveis argumentos ali. Eu não fui anotando isso e agora eu não lembro. Por isso que não dá para você ficar falando assim, que interessante. Nossa, gostei desse texto. Não, cara, tem que escrever. Tem que grifar, escrever, grifar, escrever. Isso é dialogar com o texto. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês escrevam alguma redação e quiserem me enviar, mandem aqui no comentário que eu faço uma correção dessa depois ao vivo desse tema. Pode ser uma aula ao vivo ou de repente um vídeo fazendo comentários sobre a correção de uma redação de acordo com as competências do Enem. Estou me comprometendo aqui, hein? Vamos ver se o final de semana que vem eu faço um vídeo desse. Eu vou curtir fazer isso aí, hein? Se você quiser mandar uma redação para mim, manda aqui no comentário aqui embaixo e aí a gente conversa, troca um e-mail e faz alguma coisa aí para fazer mais um vídeo legal sobre esse tema aí. Até mais, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vão com a gente que vai ser nota 1000 no Enem, nota 1000. Yeah!